No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sexo à luz das escrituras, à luz da Bíblia Sagrada e também do que compõe, um pouco da nossa sociedade hoje. Dizem as más línguas que as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo. Tá certo isso? Vou te responder nesse vídeo. Bom, não tem como começar aqui antes de pedir para você me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue, compartilho tudo em primeira mão por lá, novas informações, e isso é muito importante para manter aquela comunicação legal. E agora vamos entrar no assunto deste vídeo, que eu tô pronta para conversar. Vocês sabem que quando eu começo a falar uma coisa que eu tenho propriedade, eu tenho que segurar aqui, porque senão o vídeo fica 40 minutos e eu não quero isso. Quero que você assista até o fim sem preguiça nenhuma. Primeiramente, a gente vê muito no reflexo da nossa sociedade mulheres revoltadas, né? Quando eu lanço meus cursos novos, volta e meia aparece uma lá ou pra me ofender ou pra falar: por que a mulher tem que ir atrás? Por que a mulher tem que resolver as coisas? Por que a mulher sempre que tem que salvar o casamento? Por que a mulher tem que lutar pelo casamento? E eu: calma, mana, calma. Primeiro que se você é essa mulher, você tá precisando ter um encontro com Deus, né? A mulher que tá me mandando mensagem. Não, porque eu sou ungidinha? Não. Porque o seu pensamento e o seu coração está muito atrelado a de um anjo que se revoltou contra Deus. Seu coração tá muito parecido com o de Lúcifer. Aquele de não querer servir, aquele de querer ser melhor, ser maior do que o marido, maior até que Deus, no caso de Lúcifer, né? Esse comportamento pecaminoso que a gente tem de se revoltar e não querer servir, querer ser servido, ou querer que o outro tome o primeiro passo, não é um comportamento submisso. Não é um comportamento que provém do Espírito Santo. Então, se você tem tido esse tipo de comportamento, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu tenho sido insubmissa e eu tenho sido revoltada, mas eu quero ser transformada pelo Senhor. Deus, pega esse coraçãozinho de pedra aqui e transforma num coração de carne. Transforma num coração em que o Senhor pode habitar e transformar. Porque, na verdade, quem tem que lutar pelo casamento, quem tem que fazer pelo casamento é aquele que percebe primeiro. E por que será que é sempre a mulher que percebe primeiro, né? Não é que é sempre, em alguns casos é o homem também. Tem homens que são mais sensitivos e tal, mas eu posso dizer com propriedade que a maioria das vezes, quem percebe que o casamento tá com algum problema ou não tá, 10, é a mulher. E por quê? Quando você tem uma empresa, geralmente quem começa a perceber que as coisas estão dando errado não é o patrão, quando ele vê os rendimentos ali, caindo, algumas coisas acontecendo. Quando chega na mão do patrão, os auxiliadores, os contadores, as pessoas que trabalham para ele ou que ajudam ele ali, elas já sabem do que está acontecendo. E Deus, lá no começo, lá no princípio, ele nos deu a função de auxiliadora. Então, olha que interessante. Quem tá para auxiliar vai perceber primeiro, muitas vezes, que alguma coisa, tá desajustada. A pessoa que tem o dom de auxiliar, que é a mulher, ela consegue observar além. Às vezes o esposo não tá vendo o que ela tá vendo. E isso é um dom dado por Deus. A gente tem aquela sensibilidade de chegar no ambiente e poucos segundos a gente já perceber a mulher que tá com a roupa cafona, na nossa opinião, a pessoa que tá com a roupa maravilhosa, a fulana que você gosta que veio, a fulana que você não gosta que veio, e sentir até o ambiente da festa, até se a dona da festa tá feliz com a sua presença ou não. E o homem vai ficar tipo: você cuida da sua cabeça. E por que eu tô falando sobre sensibilidade antes de falar de sexo, já que o conteúdo aqui, ele é sexual? Porque essa sensibilidade, ela é muitas vezes trazida para o casamento e contaminada pelo mundo lá fora. Quantas são as pessoas que têm esse defeito horroroso? Não só dentro do relacionamento. Se eu começar a falar aqui, gente, deixa nos comentários quem nem alguma vez foi que você acreditou que foi ingrata contigo, você vai falar: pra onde eu começo, Tem uma fila imensa de pessoas ingratas. E a ingratidão, ela interfere totalmente no sexo. Por quê? Porque uma vez que você dá o seu melhor, prepara o melhor e não recebe de volta, seja numa preliminar, seja num tempo maior de relação sexual,
você se sente menos amada e menos estimulada a ter contato sexual. Então, a maioria das mulheres que dizem não gostar de sexo, são vários motivos, mas vamos destacar os principais. É porque muitas vezes o homem é ruim de cama. Exatamente isso, ele não investe em preliminares, ele não faz aquela relação se tornar algo inesquecível a ponto dela falar, poxa vida, foi segunda-feira, na terça eu quero de novo, ou na quarta eu quero novamente. Então ela vai ter que deixar de dormir para poder ter uma relação sexual ruim? Ah, não prefiro dormir. Ah, não, prefiro ler um livro. Ah, não, prefiro comer um chocolate do que ter relação. Por isso que o meu objetivo é que você ensine o seu marido a te satisfazer, para que ambos possam usufruir da relação sexual da forma como Deus a criou, para um complementar o outro. Dentro da relação a gente tem uma ideia do que Deus queria para o casal. Primeiro, santificá-los através da relação sexual e que o amor fosse aprofundado, o amor fosse fixado ali. Afinal de contas, eu deixo de pensar em mim para oferecer prazer para o meu esposo. Meu esposo deixa de pensar nele para oferecer prazer para mim. E os dois pensando da mesma forma, os dois passam a sentir prazer e a amar uma outra através da relação sexual. E isso se torna uma prática desejável para os dois. E como que isso vai acontecer de uma forma plena? Você decidir. Seria muito problemático se Deus tivesse apontado tudo isso para um fiozinho chamado sentimento. É decisão. É o marido decidir amar a esposa. É a esposa decidir auxiliar, amar o seu esposo e ser uma boa auxiliadora. É as duas funções básicas bíblicas. Então, dentro da relação sexual também é decisão. É o marido decidir, apesar de oferecer prazer para sua esposa. É a esposa, apesar de oferecer prazer para o seu esposo. E esse apesar de, eu vou decidir apesar de eu ter assistido uma reportagem na televisão que me deixou destruída. Apesar de o meu irmão estar metido com coisas ilícitas, apesar de a minha mãe estar me pedindo dinheiro emprestado e eu não tenho. Se você quiser se entristecer todos os dias, é só ligar o Datena, é só ligar a televisão que você vai encontrar todos os dias um motivo para você ficar triste. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a Bíblia fala que cada um tem seu dia mau. Vai ter dias em que a enfermidade vai bater na sua porta, vai ter dias que a morte vai bater também, vai ter dias em que problemas vão surgir, que a vida é assim. A gente tem que lutar diariamente, só que se a gente tomar conta de problemas que não são nossos, a gente acaba não vivendo nem a nossa plenitude dos dias bons e também vivendo os nossos dias maus. Você entendeu que você acaba se tornando refém de uma vida má? E a vida não é isso. A vida, ela é formada de diversos momentos. Não potencialize os momentos maus. Não traga para o seu leito, para a sua cama, o problema da sua irmã. Não traga para dentro da sua mesa, da comunhão com a sua família, o problema do vizinho. Não traga para dentro do seu lar problemas de fora. É por isso que o meu objetivo nas próximas 5 semanas é fazer com que você melhore no quesito sexual dentro do seu casamento. Em quais áreas? Todas relacionadas à questão sexual, porque a gente vai tratar tanto a raiz espiritual, biblicamente falando, quanto física, né? Porque a gente vai ter treinos de pompoarismo semanais. Toda semana tem um treino novo e em 5 semanas você já consegue passar para o primeiro nível de treinos de pompoarismo. Claro que se você tiver regularmente praticando os exercícios que a gente vai acompanhar no nosso grupo do WhatsApp. Porque não, Deus não fez o homem para gostar de sexo e a mulher para achar mais ou menos. Deus fez para que vocês dois vivessem a plenitude do gozo que é a relação sexual, que é sentir as sensações de prazer que ele reservou para o seu casamento. Não foi para o mundo que ele reservou isso, foram para casais que na sua plenitude santificassem o seu leito através da relação sexual.
Talvez você não goste de sexo porque você ainda não entendeu o que realmente é o sexo. Porque quando você entender, você vai passar a gostar. É a mesma coisa de, às vezes, um prato muito gostoso. Fala, nossa, Elaine, mas eu não gosto. Talvez você experimentou mal. Talvez você não soube preparar. Porque o prato é muito gostoso. Volta lá e experimenta de novo. E é exatamente esse o objetivo do nosso grupo. Que você volte e experimente novamente. Bom, gente, eu sou a Elaine e eu quis disponibilizar esse vídeo tanto para o pessoal do grupo quanto para o YouTube. Para duas coisas, né? Primeiro, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e também fazer uma propaganda, né? Não vamos ser hipócritas. E para as meninas do grupo que agora estão me assistindo, eu estou enviando para vocês um formulário para que vocês respondam esse formulário. Lá vai ter perguntas, quem gosta mais de sexo na sua casa, quantas vezes por semana vocês fazem. E esse formulário você vai me mandar de volta no privado, tá bom? Não quero que você compartilhe no grupo, porque eu acredito que é uma coisa muito íntima para você compartilhar no grupo. Caso você queira falar sobre esse assunto, colocar lá, você tem essa liberdade. Mas a intenção é que você mande para mim no privado, que vai ficar no meu arquivo pessoal, para que nas próximas 5 semanas a gente melhore juntas, né? Juntas que eu falo, não eu e você apenas, mas Deus também nesse barco, porque nós colocaremos esse propósito em oração e para que você chegue, né, no ápice, no melhor, no clímax daquilo que Deus reservou para sua vida.